que interessa, né? Vamos lá. Opa, já tem gente aí entrando. Já tem gente. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos à live do Núcleo Espírita Plano Maior. Hoje, 21 de abril de 2024. Eu e Lúcia Bobo estamos aqui apostos para fazer esta live para vocês. O assunto de hoje é A Semente, um texto do livro Pão Nosso, do nosso querido Emmanuel, e psicografia do Chico Xavier. Muito bem, vamos cumprimentar esse pessoal que já está chegando. Olha lá. Carla Domênica, seja bem-vinda, minha amiga. É o Cacapão Reinaldo Pasqualini. Tem um núcleo espírita, não sei quem que é o núcleo espírita. Deve ser o Reinaldo. Lúcia Boba também está aqui, Lúcia? Daiane Mello é... Confirmando a minha participação. Dupla participação no chat e vivo para fazer as vibrações. Olha que bárbaro. Muito bom. Daiane Mello, boa noite. Edna Horta. Muito bom. Silvana Colombara, Luiz Valentim, Cláudia Carreira. Muito bem. Cida Ormondi. André Gentil, seja bem-vindo, meu amigo. Espero que você esteja indo bem aí nos seus preparativos, hein? Estou torcendo por você aqui. Clara Giamusso, muito boa noite. Bárbara Giamusso deve estar por aí também, boa noite. Vera Lúcia, seja bem-vinda. Ivete Pedrini, Thales Galvão, olha lá. Thales Galvão fez aniversário ontem, olha lá. Opa! Parabéns. Jussiane Adrati. Travou? Não sei se travou. Acho que não, André. Acho que travou só para você. Jussiane está por aí junto com você, ó. Dona de Lourdes, seja bem-vinda, Dona de Lourdes. Chegou antes hoje ainda? Muito bem. A Michele está atrasada hoje. A senhora chegou primeiro. Parabéns. Olha lá, chegou a outra filha, Viviane. Muito boa noite, Viviane. Rogério Matias, boa noite. Joaquim Quezada, muito boa noite. Cleusa Almeida, ótimo, o pessoal está chegando. Não esqueça de deixar seus likes para nós, para que a gente esteja incentivado a fazer cada vez melhor. Como eu falei, o assunto de hoje é a semente e temos bastante assunto para comentar com vocês. E para começar a nossa noite, nós vamos ler um texto do livro Encontro Marcado do nosso querido Emmanuel e que fala de Deus é nós. Boa noite, Marissônia Cuba. Então vamos lá. Deus é nós. É a lição de número 16 do livro Encontro Marcado do nosso querido Emmanuel. Nossa tarefa pessoal na obra divina. Indubitavelmente, Deus, nosso Pai e Criador, fará que a Terra alcance a perfeição. Mas é preciso descobrir a parte de trabalho que nos compete na condição de filhos e criaturas de Deus no aprimoramento geral. A começar de nós e a refletir-se fora de nós. É a semente, gente. Olha aí, ó. Nosso assunto da semente já começa na introdução do nosso Evangelho. Clareando o pensamento exposto, digamos que Deus necessita de nós, outros, conquanto não nos constranja o livre-arbítrio, a cooperação. E vale notar que através das operações que nomeamos por nossos deveres imediatos, é possível saber a que tarefa somos conduzidos. Detente, assim,
de quando em quando, para considerar os encargos de que a providência divina te incumbiu, de modo indireto, no quadro das lides cotidianas. Deus é a paternidade suprema. Em razão disso, terá concedido ao teu coração ou alguns filhos, uns outros filhos, no intuito da consanguinidade, a fim de que o ajudes a moldar-lhes o caráter. Embora te vejas temporariamente, muitas vezes, em absoluto esquecimento de ti mesmo, para que a abnegação atinja a sua obra completa. Deus é amor. Em vista de semelhante verdade, ele te pede que ames ao próximo, de tal maneira que te transfigures em mensagem viva da compreensão e socorro fraterno a cada irmão da humanidade que te partilhe a experiência. Deus é misericórdia, fácil de reconhecer, que ele aguarda lhes adotes as normas de tolerância construtivas, perdoando quantas vezes se fizerem necessário o companheiro que se terá desviado da senda justa, propiciando-lhe novas oportunidades de serviço e elevação no nível em que se coloque. Deus é trabalho. Imperioso aceitar as pequenas obrigações do dia a dia, quais sejam o trato da terra, o zelo da casa, a lição de ser administrada ou recebida, o compromisso afetivo, o dever profissional, ou até mesmo a proteção de uma flor na altura de tarefa que ele te solicita realizar com alegria em favor da paz e da eficiência dos mecanismos da vida. Observa ao redor de ti e reconhecerás onde, como e quando Deus te chama em silêncio a colaborar com ele, seja no desenvolvimento de boas obras, na sustentação da paciência, na intervenção caridosa em assuntos inquietantes, para que o mal não interrompa a construção do bem na palavra iluminativa ou na seara do conhecimento superior, habitualmente ameaçada pelo assalto das trevas. Sem dúvida, em lugar algum, em tempo algum, nada conseguiremos na essência planejar, organizar, conduzir e instituir ou fazer sem Deus. No entanto, em atividade alguma, não nos é lícito olvidar que Deus igualmente espera por nós. Belíssima lição, não é, meus irmãos? Muito bonita a lição de hoje. E, na sequência, a gente vai fazer a nossa prece de abertura e depois o nosso estudo sobre o tema A Semente, que hoje foi trazido para nós. Então, nós vamos agradecer primeiramente a nossa querida Lúcia, que está conosco, nos ajudando, nos apoiando, dando a força da energia positiva, e agradecer ao nosso Mestre Jesus. Jesus maravilhoso que está conosco a nos iluminar, nos trazer as bênçãos da intuição, da palavra certa, da palavra correta, para que possamos transmitir aqui nesta live. Jesus amado, que os teus mensageiros celestiais possam estar aqui conosco, que possamos ter o apoio dos nossos instrutores, dos nossos guias e mentores espirituais para o Evangelho desta noite. Que possamos seguir, Mestre Jesus, como disse a nossa lição de abertura, cumprindo os nossos afazeres rumo a buscar dar o exemplo, exemplificar as tuas atitudes, os teus atos, as tuas lições, para que o nosso mundo que progride entre numa etapa de regeneração muito, muito, muito melhor do que o que estamos hoje.
Que Deus Pai possa nos abençoar, que Deus Pai possa nos iluminar agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Muito bom, vamos cumprimentar o pessoal que chegou, então. Vamos cumprimentar. Muito bom. Marisônia Mota, Maria Inês Mota, Elizabeth Cândido, Dona Margarete França, Reinaldo já cumprimentamos, Leda Aparecida, seja bem-vinda, Renato Manfredi, Luciana Campagnoli, Márcia Puglisi, Mieco, seja bem-vinda, Mieco. Muito bom. Tem mais alguém? Tem mais alguém. Sim, a Cida falando que assim seja mesmo. Bom, gente, então vamos lá ao que interessa. Vamos deixar aqui assim, para que a gente possa conversar bem pertinho de vocês. Sempre, Dona Ana Cláudia Ábido, boa noite, seja bem-vinda. Sempre lembrando para vocês e pedindo, por favor, que vocês deixem para nós os seus likes para nos incentivar a fazer cada vez melhor. E o nosso tema de hoje, como já comentamos, é a semente. E ele diz aqui, e quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão de trigo ou de outra qualquer semente. Paulo, Coríntios 15, 37, o capítulo 15, versículo 37. Nos serviços da natureza, semente reveste-se aos nossos olhos do sagrado papel de sacerdotisa do Criador e da vida. Então, como nós podemos ver, nós não estamos preocupados aqui com a semente de reprodução, de trazer mais espíritos ao mundo, e sim, nós estamos preocupados, Jesus se preocupou, quando Paulo falou ali aos Coríntios, que o importante é aquela semente que vai fazer o entorno de nós se reproduzir. Não adianta a gente ficar muito preocupado só com o nosso dia a dia. Nós ficarmos muito preocupados, porque o nosso financeiro não está bom, porque o nosso carro precisa ser trocado, porque o nosso apartamento precisa ser melhorado. Isso é importante, mas somente para nós. Mas dentro da obra do Mestre, como a gente pôde ver na lição Deus e Nós, que foi lida logo na abertura, o que interessa para Deus e o que interessa para o mundo é o que nós vamos fazer para refletir tudo isso que nós temos aprendido dentro desta doutrina ao nosso redor. Nós aprendemos dentro da doutrina espírita amor, caridade, bênçãos, orações, vibrações. E nós temos que dar este exemplo. Nós temos que mostrar ao redor de nós por que somos espíritas. O que nós aprendemos dentro da doutrina que reflete na nossa vida em forma de reforma íntima, em forma de bem ao próximo, em forma de trabalho voluntário, ajudando o próximo. Isso é o que vai fazer com que essa nossa semente, porque cada um de nós é uma semente. E aí a gente vai comentar com vocês um texto do capítulo 17 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele fala da parábola do semeador, para ver onde nós nos encaixamos dentro da parábola do semeador. Então, nesse mesmo dia, Jesus, ao sair de casa, sentou-se à beira do mar, reuniu-se ao seu redor uma grande multidão de pessoas, e foi por isso que ele subiu de uma barca, e todo o povo ficou em pé à margem. E ele lhes disse então muitas coisas em parábolas. Saiu aquele que semeia a semear,
E quando semeava, caiu ao longo do caminho um pouco de semente, e os pássaros do céu vieram e comeram-na. Uma outra quantidade caiu nas pedras, onde não havia muita terra, e logo germinou, pois a terra onde estava não era muito profunda, e queimou-se com o sol, pois tinha acabado de nascer, como não tinha raízes suficientes, secou. Outra, igualmente, caiu nos espinhos, e os espinhos cresceram e afogaram-na. Uma outra, enfim, caiu na boa terra que dava frutos, havendo grãos que rendiam 100 por um, outros 60 por um e outros 30 por um. Que ouça aquele que tem ouvidos de ouvir. Escutai, pois, vós outros, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não presta a menor atenção, surge o espírito mau e arrebata o que havia semeado ao seu coração. Este é aquele que recebeu a semente ao longo da estrada. Então, a gente vai vendo, né? Eu vou ler todo o trecho, mas só para vocês sintonizarem junto comigo, vamos ver em que trecho dessa parábola do semeador nós nos sintonizamos. São 4 trechos e a gente vai ler a interpretação dos 4 para a gente ver em que trecho a gente se sintoniza. Em que parte da parábola nós estamos entremeados nela. Então, aquele que recebeu a semente junto às pedras e o que ouve é o que ouve a palavra e é que recebe na mesma hora com alegria, mas que não tem raízes em si, e isso dura pouco. E quando lhe sobrevêm as tribulações e as perseguições por causa da palavra, logo se escandaliza. Então, aquele que nas tribulações, aquele das perseguições, seriam nas obsessões, nas perturbações, nos karmas que o caminho nos coloca na frente, né? E aí ele se escandaliza, não, ele se desespera, ele blasfema contra Deus, ele reclama. Esse não pode ser uma boa semente, ele não pode ser um bom exemplo àqueles que estão ao redor dele, porque este vai sofrer mais ainda, porque além de ter passado o karma, não o cumpriu, porque nós temos que cumprir o nosso karma sem se irritar, sem blasfemar contra Deus, sem reclamar, porque se temos um karma a cumprir, é porque assim o fizemos por merecer em encarnações passadas. E aqui estamos para cumprir, para superar a dificuldade. Se não superarmos, vamos sofrer as consequências para frente. Aquele que recebeu a semente entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas em seguida as solicitudes desse século e a ilusão das riquezas sufocam nele essa palavra e a tornam infrutíferas. Quanta gente que conhece a palavra, que vai na casa espírita e assiste uma palestra, ouve a palestra, aprende um monte de coisa, mas ele está preocupado mais com o seu emprego, com o seu ganho financeiro, com as suas coisas particulares, com as suas coisas mais, vamos dizer assim, físicas, e esquece que ele pode doar o seu trabalho voluntário em favor do próximo, seja lá onde for. Se a gente pensar que nós temos uma semana 190 horas, ou 189 para ser mais exato, a gente não consegue tirar 3 horas dessas 189 horas de uma semana para fazer um trabalho voluntário? A gente só tem que pensar em coisas materiais? A gente não pode pensar um pouco em fazer um trabalho em favor de alguém? Seja ele qual for, no centro espírita, numa creche, num hospital, num asilo, aonde quer que seja.
3 horinhas por semana? Eu acho impossível que alguém não consiga disponibilizar 3 horinhas por semana para aproveitar. Bom, mas eu quero trabalhar no centro espírita, e no centro espírita precisa de pré-requisitos. Ora, mas por semana, se você vai fazer um curso online, como nós temos agora, até o curso básico, o professor Carlos está fazendo o curso básico online, que você vai gastar 1 hora na frente do computador ou do celular para assistir um curso básico. O curso de orientação e educação mediúnica que a gente faz 1 hora, 1h10, 1h15 na frente do computador, para poder ter os pré-requisitos necessários para trabalhar no centro espírita. Continuando. Mas aquele que recebeu a semente em uma boa terra é aquele que ouve a palavra, que lhe dá atenção, e ela frutifica e rende 100 ou 60 ou 30 por 1. Isso está em Mateus capítulo 13, versículo 18 a 23. A parábola do semeador representa perfeitamente as várias faces que existem na maneira de se pôr em prática os ensinamentos do Evangelho. Quantas pessoas há de fato para as quais os ensinamentos não passam de letra morta? E semelhante às sementes caídas sobre as pedras, nada produzem ou nada frutificam. Quantas pessoas que a gente conhece que são assim, né? A minha mãe a falecida mãe chamava essas pessoas muitas vezes de papa-passe. Eles só iam no centro para tomar o passe, ia embora para casa e partir do portão para fora já esquecia tudo aquilo que aprendeu no centro espírita, né? E não absorvia nada da lição. A parábola encontra aplicação igualmente justa nas diferentes categorias de espíritas. Não é o símbolo daqueles que apenas se apegam aos fenômenos materiais e deles não tiram nenhuma consequência, que apenas os veem como objeto de curiosidade. Não simboliza os que procuram o lado brilhante nas comunicações dos espíritos, interessando-se somente enquanto lhes satisfazem a imaginação, mas que após ouvi-las, continuam frios e indiferentes como antes. Daqueles que acham que os conselhos muito bons, que os admiram aplicados a outrem e não a si mesmo. E, finalmente, daqueles a quem os ensinamentos são como a sementeira que caiu em terra boa e produz frutos. Então, vocês veem que a semente, cada um de nós é uma semente. Cada um de nós é uma possibilidade de produzir uma árvore frutífera, um ramo de trigo, um galho com tomates ou com outras coisas mais, né? Florir, flores bonitas. Agora, nós temos que saber aproveitar. O que nos espera a nossa vida e o que nos pede o Mestre Jesus? Ele nos pede que um dia atinjamos a perfeição que ele foi na Terra. Então, nosso objetivo é atingir a perfeição que foi Cristo sobre a Terra. Ora, me dirão vocês, isso levará séculos. Levará séculos em função daquilo que cada um de vocês produzir. Poderá levar uma encarnação, poderá levar 2 encarnações. Importante é que cada um de nós busque a sua reforma íntima. Porque buscando a reforma íntima, o planeta Terra, que hoje é um planeta de provas e expiações, poderá passar a um planeta de regeneração, porque todos estamos melhorando. É o conjunto que vale. Não vale meia dúzia de pessoas ou meia dúzia de pessoas ali. O que vale é o conjunto da obra do planeta Terra para que ele possa passar a ser um planeta de regeneração. Muitos serão degradados, muitos serão mandados a outros planetas em condições pré-históricas.
e muitos permanecerão da terra. Os que permanecerão da terra são aqueles que hoje têm o entendimento do que nos pediu o Mestre Jesus através do Consolador Prometido, que a gente vê todas as semanas em estudos conjuntos aqui nessas lives, como também na quarta-feira a gente vê através das brilhantes palestras dos nossos palestrantes que vão à nossa casa espírita. Então, é importante a gente lembrar que estamos aqui nessa terra com uma finalidade: progredir, nos desenvolvermos, buscarmos um caminho para seguir em frente. E nesse caminho, estarmos com Jesus no coração. Sem revoltas, sem brigas, sem discussões, porque tudo isso só vai fazer com que a gente regrida, fazer com que a gente fique mais para trás. No livro Jesus no Lar, de Néio Lúcio, também psicografado pelo Chico Xavier, nós temos uma lição, vamos dizer assim, uma visão mais atualizada da lição da semente. E ele nos diz aqui nessa brilhante lição: Jesus convincentemente falou àqueles discípulos que estavam com ele: em verdade, é muito difícil vencer os aflitivos cuidados da vida humana. Para onde se voltem os nossos olhos, encontramos a guerra, a incompreensão, a injustiça, o sofrimento. Parece que esse texto foi escrito ontem, né? Não parece que é um texto que já tem aí 40 anos, né? Porque continua exatamente igual ao que era. Então, para onde a gente olhe, nós encontramos a guerra, a incompreensão, a injustiça e o sofrimento. E é verdade. No templo, que é o lar do Senhor, comparecem o orgulho e a vaidade dos ricos, o ódio e a revolta dos pobres, que nem sempre é possível trazer o coração puro e limpo, como seria de desejar, porque há espinheiros, lamaçais e serpentes que nos rodeiam. Ele fala que no templo pode ser a casa espírita, pode ser a igreja católica, pode ser o templo dos evangélicos, sempre existe o orgulho, sempre existe a vaidade. E nós que estamos ali temos que dominar esses sentimentos ruins e transformar isso em amor, em harmonia, em carinho, para que todos aqueles que se cheguem à nossa casa, que se cheguem ao redor de nós, se sintam bem conosco. E não com orgulho ou vaidade. Mesmo aqueles, muitas vezes, que chegam com ódio e revolta, vamos dar-lhes amor. Vamos perdoar-lhes, às vezes, uma palavra mais ríspida, para que eles possam conviver conosco dentro das casas do Senhor. Nem sempre é possível trazer o coração puro e limpo como seria de desejar, porque há espinheiros, lamaçais e serpentes que nos rodeiam. Entretanto, a ideia do reino divino é assim, como a semente minúscula do trigo, quase imperceptível, é lançada à terra, suportando-lhe o peso e os detritos. Mas se germina, a pressão e as impurezas do solo não lhe paralisam a marcha. Então, atravessa o chão escuro e, embora deles retire em grande parte o seu próprio alimento e o seu impulso de procurar a luz acima, é dominante. Então, veja o que acontece conosco. Nós fomos à casa espírita um dia na nossa vida. E ali nós nos encontramos. E ali nós aprendemos, nós estudamos, nós ouvimos lições que nos foram úteis e que nos incentivaram a reforma íntima. E com isso,
Nós somos aquela semente que germina, embora tenhamos pressões. Que pressões temos? Às vezes da nossa família, às vezes do nosso marido, às vezes da nossa esposa, e muitas vezes dos nossos obsessores. Os nossos obsessores vivem fazendo pressão sobre nós. Que objetivo eles têm? Fazer pressão sobre nós diuturnamente? É que a gente não evolua, que a gente não cresça, que a gente não vá à casa espírita. Porque se a gente for e a gente se reformar intimamente, fizer a nossa reforma íntima, nós vamos sair das garras dele, porque vamos melhorar o nosso padrão vibratório, eles não vão conseguir nos atingir mais. Então vocês veem como é importante não só a nosso exemplo, aqueles que nos cercam, como é importante para os nossos obsessores a nossa reforma íntima, a nossa mudança de pensamento, a nossa mudança de coração, para que possamos mostrar a eles que estamos realmente mudando, somos outras pessoas. Somos a semente que o Cristo plantou em cada um de nós. Desde então, haja sol ou faça chuva, dia e noite, trabalha sem cessar no próprio crescimento. É nesta ânsia de subir, frutifica para o bem de todos. O aprendiz que sentiu a felicidade do avivamento interior, qual ocorre a semente do trigo, observa que longas raízes o prendem às inibições terrestres. Sabe que a maldade e a suspeita lhe rondam os passos, que a dor é ameaça constante. Todavia experimenta, acima de tudo, o impulso de ascensão que não mais consegue deter-se. Vocês viram como esse aqui completa a parábola do semeador? Na explicação, obviamente. Ou seja, nós vamos, a partir do momento que a gente entra na casa espírita, que a gente começa a se firmar, reformar intimamente, tudo vai ficando mais claro na nossa vida. As depressões vão sumindo, as tristezas vão desaparecendo, a gente começa a entender a realidade da nossa vida e muitas vezes o porquê das coisas que acontecem conosco, que estão ali presentes no dia a dia. E aí a gente começa a se sentir feliz, com vontade de trabalhar, com vontade de entrar na seara do mestre e ali ficar. E aí a gente sabe que vamos ter a dor, porque o nosso karma vai ser constante, e ninguém vai passar o nosso karma senão nós mesmos. Mas nós temos o suporte espiritual. A cada dia que a gente se reforma intimamente, o nosso karma será aliviado. Porque quando a gente se reforma intimamente, a gente doa mais amor. A gente vibra mais amor. Fazemos a caridade com despreendimento. E deixamos de pensar tanto nas coisas materiais. Portanto, meus amigos, nós temos que ver que a cada dia nós devemos melhorar. Sabemos que a maldade e a suspeita lhe rondam os passos e a dor ameaça constante. Todavia experimenta acima de tudo o impulso de ascensão. Ascensão como? Ascensão no padrão vibratório. Nosso padrão vibratório vai melhorando a cada dia e a gente consegue manter esse padrão vibratório. Óbvio que ele oscila. Um dia pode cair por algum probleminha, por outro probleminha, mas na medida do possível esse padrão vibratório se mantém. Age constantemente na esfera de que se fez peregrino em favor do bem geral. Seja lá onde for, somos peregrinos, sim. Vamos trabalhar em favor do bem geral. Não importa onde, meus amigos. Cada um naquilo que entender ser melhor.
Não encontra seduções irresistíveis nas flores da jornada? O reencontro com a divindade de que se reconhece venturoso, herdeiro, constitui-lhe objetivo imutável e não mais descansa na marcha, como se a luz consumidora e ardente lhe torturasse o coração. Sem perceber, produz frutos de esperança, bondade, amor e salvação, porque jamais recua para contar os benefícios de que se fez instrumento fiel. A visão do pai é a preocupação obcecante que ele vibra na alma de filho saudoso. Então, nós vamos progredir cada dia mais produzindo frutos de esperança, de bondade, de amor, que vai nos levar, no fim das contas, a um crescimento espiritual, a um benefício para todos aqueles que estão em torno de nós. E nós não vamos recuar. Pode acontecer o que acontecer na nossa vida. Nós continuaremos sendo espíritas, nós continuaremos nos dedicando à casa espírita e à causa espírita, trabalhando o quanto nos for possível dentro da casa espírita. E tem mais nessa lição maravilhosa. Em razão disso, ainda que o discípulo guarde os pés encarcerados no lodo da terra, o trabalho infatigável do bem, no lugar em que se encontra, é o traço indiscutível da sua elevação. Olha que espetáculo. Então, mesmo que a gente esteja, como estamos, de fato, na Terra, encarcerados neste planeta, ainda nesta encarnação, ele fala aqui no lodo da Terra, o trabalho infatigável no bem, no lugar em que se encontra, é o traço indiscutível da nossa elevação. E será o traço indiscutível da elevação de todos nós. Basta que a gente trabalhe com vontade, se esforce. Como eu falei, 3 horas por semana, em 190 horas que a semana nos dispõe, é muito pouco que não tem quem não possa dedicar essas 3 horas para executar algum trabalho voluntário. E a essa altura Pedro interferiu e perguntou: Senhor, que dizer então daqueles que conhecem os sagrados princípios da caridade e não o praticam? E não o praticam, repito eu. Jesus esboçou manifesta satisfação no olhar e elucidou. Estes, Simão Pedro, representam sementes que dormem, apesar de projetadas no seio dadivoso da terra. Guardarão consigo preciosos valores do céu, mas jazem inúteis por muito tempo. Gente, olha que texto maravilhoso. Esse é um texto para que aqueles que dispõem de 3 horas ou mais por semana saiam correndo amanhã mesmo e busquem um lugar para se encaixar e começar a trabalhar. Caso contrário, guardarão os preciosos valores do céu, porque cada um de nós é um tesouro do céu. Mas vamos deixar essas nossas ferramentas de trabalho de boa vontade enferrujarem. Nós vamos deixar com que essas ferramentas fiquem encostadas no canto, sem valores, sem trabalho. Ou seja, jazem inúteis por muito tempo. Está na hora de a gente acordar, meus amigos. Está na hora de a gente abrir os olhos, regaçar as mangas e começar a trabalhar. Para os que já trabalham, parabéns, continuem a trabalhar com fé, com vontade, sem desânimo. Mas para outros, vamos começar amanhã. Estejamos, porém, convictos
de que os aguaceiros e furacões passarão por elas, renovando-lhe a posição no solo, e elas germinarão vitoriosas um dia. O que são esses aguaceiros e furacões? Serão os karmas que passam por nós. Os karmas vão passar por nós. Quer a gente trabalhe, quer a gente não trabalhe. Se a gente trabalhar, como dizia o Chico, eles serão amenizados. Se você não faz nada, ele vem com a intensidade total e cada um segure o seu rojão. Nos campos de nosso Pai há milhões de almas assim, aguardando as tempestades renovadoras da experiência para que se dirijam à glória do futuro. É aquela história, quem não vai pelo amor, vai pela dor, né? Então, quem não vai pelo amor, um dia, depois de tanta tempestade e tantos furacões, o cara vai acordar para a vida, né? O cara vai acordar para a vida, com certeza. E aí, quando ele acordar, ele vai começar a trabalhar. Pode ser nessa encarnação, pode ser na próxima. Um dia ele vai acordar. Enquanto isso, o que nós vamos fazer? Auxiliemo-las, com amor e prossigamos por nossa vez, mirando em frente. Enquanto isso, nós, com muito carinho e amor, vamos atendendo os irmãos, frequentadores da nossa casa, que vão lá e estão sofrendo, precisando, pedindo, e nós vamos abraçá-los, confraternizar-nos com eles e estarmos à disposição para carregá-los no colo, se assim for preciso, né? Então é isso, gente. Vocês viram que lições maravilhosas podemos tirar e que cada um de nós é uma semente. Basta ver para que lado essa semente frutifica e para que lado essa semente vai. Que Deus abençoe demais vocês, que vocês possam estar com Jesus. E agora vamos acompanhar a nossa querida Lúcia Aboba nas vibrações da noite. Certo, dona Lúcia? Me ouve? Certo, estou ouvindo. Está me ouvindo também? Eu estou te ouvindo, então eu vou te deixar aqui quietinha. Vou me retirar, né? Aqui. Tá ótimo, então. Boa noite, gente. Realmente foi uma palestra assim, bastante forte, né? Uma palestra bastante importante para que a gente efetivamente seja uma semente que realmente germine, né? Que seja do bem, que seja produtiva e que possamos fazer o nosso papel aí, né? E voluntariado realmente é uma coisa muito fantástica para a nossa vida, né? Então, eu acho que a gente precisa começar a pensar nisso. Quem ainda não é voluntário, eu acho que em qualquer modalidade que se faça, ela faz muito bem para a vida da gente. Então, vamos assim, né? Aproveitando todo esse clima, né, de crescimento, de aprendizado, e vamos então elevando nossos pensamentos a Deus e a Jesus, aproveitar todo o amor do nosso coração, toda essa intensidade que sentimos hoje na palestra, nessa lição tão bonita, e que possamos nos preparar para doar do mais profundo das nossas almas, todo amor, compreensão, entendimento, alegria, felicidade, em nome do Mestre Jesus, que o plano espiritual possa recolher todas as nossas vibrações e levá-las aonde se fizer necessário. Vamos iniciando então, vibrando muito em teu nome, Mestre Jesus, por cada um dos irmãozinhos que se encontram no nosso chat, que foram aqui solicitadas vibrações, sejam por que motivos de saúde, de processos emocionais, psicológicos, enfim, todos aqueles que foram citados aqui possam receber as bênçãos e a luz do Mestre Jesus. Que possamos vibrar muito intensamente pelo planeta Terra, por esse nosso planeta que se encontra numa transição muito grande, por esse planeta que se encontra em transformação, e cada um de nós, cada um do planeta,
que aceite essa transformação para o bem, que possamos vibrar por todos aqueles que se encontram em guerras, então a Rússia, a Ucrânia, Israel, com o Hezbollah, com o Irã, com o Hamas, enfim, todas as guerras que ocorrem atualmente no planeta possam receber a luz do Mestre Jesus nesse momento, vindas dos nossos corações, que possamos vibrar por todas as nações e pelos dirigentes de cada nação, para que possam fazer o melhor por seu povo, que possamos vibrar pelo nosso Brasil, que se encontra aí também em desenvolvimento, que cada um dos dirigentes de cada cidade, estado, né, pelo nosso país como um todo, possa receber a iluminação do Mestre para fazer o melhor pelo povo brasileiro. Que possamos vibrar por todos os irmãozinhos que se encontram na crosta, no umbral, no Vale das Trevas, no Vale dos Suicidas. Que um pingo de arrependimento em seus corações possam ser vistas pelas caravanas socorristas e que possam recomeçar a sua jornada de luz, de paz, de amor, de entendimento, que possam ser umas sementes em suas novas reencarnações, uma semente de luz. Que possamos vibrar por todos os irmãozinhos que se encontram nas ruas, precisando de amor, de aconchego, de um abraço, de um alimento espiritual. Que o plano espiritual que Mestre Jesus possa fazer chegar a cada um aquilo que tanto necessitam. Que possamos vibrar pelos jovens que se encontram perdidos em drogas, em álcool, que se encontram nas ruas, que possam ser amparados, iluminados, que possam ser reinseridos na sociedade, para que possam recomeçar uma caminhada de amor, que possamos vibrar por idosos, que se encontram também desamparados, que a luz do Mestre Jesus possa acomodar o coração de cada um para que se sintam amados e cuidados, que possamos vibrar por orfanatos, por albergues, por asilos, por delegacias e penitenciárias, para que as pessoas possam ser reincorporadas à sociedade, que a luz do Mestre Jesus possa ser uma semente plantada em seus corações para que possam renascer na sociedade com mais responsabilidade. Que possamos vibrar por hospitais, por prontos-socorros, por todos aqueles que se encontram num leito de dor, que a luz do Mestre Jesus possa chegar a cada um, amparando, iluminando, trazendo aconchego, esperança, fé, na certeza de suas curas pessoais. Que possamos vibrar muito por todos aqueles que se encontram em desequilíbrio do corpo, da mente, do espírito, que possam ser iluminados, amparados, que possam ser cuidados de todas as formas possíveis. Que possamos vibrar pelas nossas caixinhas de vibrações no centro, pelas nossas caixinhas de atendimento fraterno, nossas caixinhas de desobsessão, enfim, que possamos vibrar por todos os nomes que se encontram anotados com doenças das mais diversas, doenças como diabetes, pressão alta, câncer, doenças neurológicas, Alzheimer, Parkinson, todas as demências que se apresentam no momento, por pessoas com problemas psiquiátricos, por pessoas com problemas ortopédicos, problemas de coluna, problemas nos braços, nos membros superiores e inferiores, que possamos vibrar por processos emocionais como a depressão, a síndrome do pânico, Parkinson, que possamos vibrar por todos aqueles que se encontram com necessidades neste departamento, que possamos vibrar por todos aqueles que estão doentes de alguma forma, de alguma doença, que estão nas nossas caixas de vibrações, que possamos vibrar por desencarnados, aqueles que conhecemos, que são nossos afetos, os nossos corações, que eles possam receber flores em formas de saudade, para que recebam nosso amor e nossa tranquilidade, nossa fé. Saudades de amor. Que possamos vibrar por desencarnados também que não conhecemos, talvez, que precisam ser resgatados em desencarnes coletivos, nas guerras, crianças, que desencarnados em geral possam receber
a luz e a bênção do Mestre Jesus e possam ser acolhidos no plano espiritual. Que possamos vibrar muito intensamente pelos suicidas, que tenham praticado esse ato de uma forma sem conhecimento, inconsciente, às vezes para finalizar um problema que na verdade continuou, porque nossa vida não termina aqui na Terra. Então que eles possam receber o acolhimento, o aprendizado, que possa também acolher seus familiares pela dor que possam estar sentindo, mas que esses irmãozinhos possam ser acolhidos para serem tratados e recomeçarem a sua trajetória, que possamos vibrar por desaparecidos, que possam ser encontrados e levados ao seu lar, que possamos vibrar agora por nossos desafetos, aqueles que por alguma razão nesta ou na outra encarnação tenhamos tido alguma desavença, que possamos perdoar, que possamos ser perdoados, porque afinal a vida é feita de recomeços, que possamos vibrar por nossos lares, que a luz do Mestre Jesus possa entrar em cada canto dos nossos lares, retirando miasmas, impurezas, formas, pensamentos, toda e qualquer energia negativa que ali se encontre, algum irmãozinho perdido por ali que possa ser resgatado, que possa iluminar e amparar a cada um que se encontra nesse lar, que se encontra necessitado de amparo e auxílio, que possamos vibrar por todo aquele amigo, colega que tenhamos em nosso coração nesse momento, que eles possam receber a luz do Mestre Jesus com muita intensidade nos nossos corações. Aqueles nossos familiares mais difíceis e aqueles que nesse momento precisam desse amparo divino. E que finalmente possamos vibrar por nós mesmos, que a luz do Mestre Jesus possa nos amparar, nos iluminar, nos trazer a força da reforma íntima todos os dias, que possamos nos transformar naquela semente tão benfazeja para a humanidade e que possamos receber e ter a força interior para a cada dia fazermos um mundo melhor, a nossa vida melhor e sempre agradecendo e recebendo as bênçãos do Mestre Jesus. Que Deus Pai nos ampare e nos ilumine, agora e sempre. E assim, gente, depois dessa noite tão gostosa, né, de palestra, de vibração, parabéns para o Thales, boa noite para todo mundo que a gente não tinha conversado, que vocês tenham uma noite, o resto de noite maravilhosa e uma semana luminosa, que a gente possa se ver na quarta-feira, no sábado de cura, se eu não me engano, e no próximo domingo aqui, que eu estarei fazendo palestra. Fiquem na luz da Mestre Jesus. Boa semana. Um beijo para todos vocês, obrigado por estarem conosco, obrigado pelos likes aí, muito legal. E quarta-feira estaremos na casa de novo, né? Quem for na casa na quarta-feira, nós estaremos lá para recebê-los. E, como falou a Lúcia, semana que vem, sábado, tratamento de cura em cima, hein? Aqueles que estão inscritos, faz favor de irem, chegarem 9 horas e vão curar todo esse povo aí. E depois até domingo, né? Tá bom? Um beijão para você, gente. Um beijo, Lúcia. Muito obrigado pela parceria aí. E excelente semana para vocês aí. Boa noite.